que é o câncer de próstata e como ele se desenvolve? A próstata é um órgão que é exclusivamente dos homens, faz parte do sistema reprodutor e serve para produzir o líquido seminal, que carrega o espermatozoide até encontrar o óvulo. E o tumor de próstata é super frequente, 15% dos homens vão ter tumor nessa glândula. Isso significa que 1 em cada 8 pessoas, 8 homens próximos de você, vão ter tumor na próstata. A grande maioria desses tumores são tumores bonzinhos, e 15%, 20% são tumores mais sérios, que podem abreviar a vida do homem. Então, por isso, esse tumor tem uma grande importância, e é por isso também que existem essas campanhas de prevenção que levam o homem ao urologista para a gente fazer diagnóstico precoce. Como é feito o diagnóstico? Existem 2 alterações típicas que surgem quando a gente tem um tumor na próstata. A primeira delas é a elevação do PSA, que é uma proteína que é habitualmente produzida pela próstata. Ela fica alta quando a gente tem um tumor, mas ela também pode subir em problemas benignos, ou seja, nem sempre que o PSA sobe significa que tem um tumor na próstata. A segunda alteração são nódulos que surgem na próstata e são detectáveis ou perceptíveis através do toque, que é um exame super simples, um pouco polêmico, mas é importante. De 10 a 15% dos diagnósticos de tumor de próstata a gente faz exclusivamente por alterações do toque, e não só por causa do PSA. Portanto, a gente tem que fazer os 2 exames. Quando a gente tem uma elevação do PSA ou alteração do toque, a gente faz um exame complementar, que é a ressonância magnética. A ressonância é um exame um pouco mais novo, que ficou muito acurado, muito preciso, para dizer para nós se a gente tem que aprofundar ou não a investigação. Se a ressonância estiver alterada, a gente faz a biópsia de próstata, que é um exame invasivo, mas é um exame importante, ele que dá o diagnóstico definitivo de tumor para nós. Quais são os principais sintomas? O tumor de próstata habitualmente não dá sintomas. Fazendo esses esquemas de rastreamento com PSA e toque, a gente pega o tumor bem no começo, pequenininho, todo contido na próstata, e por isso ele não causou nenhum sintoma. Quando o tumor cresce muito, ou seja, em casos mais avançados, ele pode obstruir o canal da urina que atravessa a próstata no meio, e aí surgem sintomas para urinar. Também é importante deixar bem claro que a maioria dos homens, ou 90% deles, vão ter a próstata aumentada de tamanho conforme o avançar da idade. Então, os sintomas urinários que surgem na grande maioria dos homens com o passar dos anos é causado por esse aumento benigno da próstata, não por causa de tumor. Os casos de tumor gerando sintomas são muito raros. Como é feito o tratamento? Existem várias formas de tratar o tumor de próstata, isso depende um pouco do tipo de tumor que a gente diagnostica. A grande parte deles são tumores mais bonzinhos, que a gente cura facilmente com cirurgia ou radioterapia. Tumores que são muito bonzinhos podem fazer o que a gente chama de vigilância ativa, que é só um acompanhamento com exames, a gente pode, é pertinente nesses casos a gente fazer só o acompanhamento, porque o risco desse tumor avançar e causar algum problema sério é muito pequeno. Casos mais avançados, às vezes com lesões fora da próstata, o que a gente chama de metástases, a gente usa um tratamento com remédios que bloqueiam a testosterona. O tumor de próstata depende desse hormônio. Quando a gente bloqueia a testosterona, o tumor fica inativo no corpo. É um tratamento que não cura, mas que permite a gente controlar bem esses casos avançados. Existem 2 tipos de cirurgia para a gente tratar tumor de próstata. A cirurgia convencional, que a gente fazia antigamente com corte, e a cirurgia robótica. Ambas são boas, o que importa mais é a qualidade do médico que vai fazer o procedimento, só que a cirurgia robótica, por ser minimamente invasiva, feita através de pequenos furos no abdômen, a recuperação é muito mais fácil. O paciente tem menos dor, sai mais rápido do hospital, então ela tem uma grande vantagem nesse aspecto. Quando a cirurgia de câncer de próstata é realmente indicada? A eficiência dos tratamentos depende muito do tipo de tumor que a gente encontra. Quando a gente tem um tumor mais bonzinho, a gente cura quase todos os pacientes. Quando são tumores mais sérios, o risco do tumor voltar aumenta bastante. Então, por isso a gente faz cirurgia e completa o tratamento com radioterapia e às vezes com remédios. Dessa forma a gente controla melhor o tumor. Como é feita a preparação para a cirurgia? Antigamente, as cirurgias de tumor de próstata envolviam um grande risco, principalmente em relação a sangramento. Tem grandes vasos sanguíneos que passam em volta da próstata e quando se fazia a cirurgia aberta, esses vasos sanguíneos eram difíceis de controlar. Então os pacientes ficavam em UTI, tinham transfusão sanguínea, era uma cirurgia muito grande e complexa. Com o passar dos anos, a técnica cirúrgica foi se apurando, esses riscos diminuíram muito. Com a cirurgia minimamente invasiva, que hoje principalmente a robótica é realizada, né, esses riscos diminuíram bastante. O paciente interna e vai embora no dia seguinte do hospital. A grande maioria dos pacientes sai bem, sem dor, às vezes tem pequenos desconfortos, mas é muito raro a gente ter complicações. Hoje em dia, com a cirurgia, com a tecnologia, o risco ou as complicações foram minimizadas ao máximo.
Quanto tempo dura o procedimento cirúrgico? A cirurgia leva de 1 hora a 2 horas, mais ou menos. O processo todo leva um período, que conta o momento que o paciente entra em sala, até fazer anestesia, depois fazer o procedimento. Tem alguns casos que o tempo de cirurgia se estende, quando a gente tem um tumor que é um pouco mais sério, um pouco mais agressivo, e que a gente precisa tirar mais tecido de dentro do corpo. Depois tem um período da recuperação da anestesia. Então esse é o tempo, mais ou menos, que o paciente fica fora do quarto. Quais são os principais riscos e complicações da cirurgia? Antigamente, as cirurgias de tumor de próstata envolviam um grande risco, principalmente em relação a sangramento. Tem grandes vasos sanguíneos que passam em volta da próstata, e quando se fazia a cirurgia aberta, esses vasos sanguíneos eram difíceis de controlar. Então os pacientes ficavam em UTI, tinham transfusão sanguínea, era uma cirurgia muito grande e complexa. Com o passar dos anos, a técnica cirúrgica foi se apurando, esses riscos diminuíram muito. Com a cirurgia minimamente invasiva, que hoje principalmente a robótica é realizada, né, esses riscos diminuíram bastante. O paciente interna e vai embora no dia seguinte do hospital. A grande maioria dos pacientes sai bem, sem dor, às vezes tem pequenos desconfortos, mas é muito raro a gente ter complicações. Hoje em dia, com a cirurgia, com a tecnologia, o risco ou as complicações foram minimizadas ao máximo. Ficam sequelas? A cirurgia tem 2 problemas maiores: o risco de incontinência urinária e o risco de impotência. Grosseiramente, o risco de incontinência é cerca de 5%, o risco de impotência é cerca de 50%, muito alto, né? Mas esses riscos diminuíram e quando você faz com tratamentos com equipes mais sérias, que estão acostumadas a fazer o procedimento, esses riscos diminuem. Incontinência seria perder urina aos esforços de forma involuntária, e impotência é não ter a capacidade de ter ereções firmes o suficiente para ter uma relação sexual, uma vida sexual ativa. Existem formas de contornar os 2 problemas. Existe também um período transitório depois da cirurgia que esses problemas podem acontecer e com o passar dos anos eles vão se recuperando. Quanto tempo leva para se recuperar totalmente após a cirurgia? Hoje em dia, com a cirurgia robótica, os pacientes têm um período de convalescência ou de recuperação mais breve. Eles saem do hospital no dia seguinte, tiram a sonda mais ou menos 1 semana, com 15 dias eles voltam à vida normal, sem fazer esforços a partir de 30 dias, inclui atividade física, carregar peso, esse tipo de atividade. Existe um período transitório que o paciente pode ter um pouco de incontinência, a grande maioria se recupera bem ao longo dos anos. Existe um período transitório também que o paciente pode ter impotência. A potência é um problema mais sério, que acontece em cerca de 50% dos homens, de forma grosseira. Depende muito do paciente, da idade do paciente e da habilidade do cirurgião. Quando você se trata com equipes mais acostumadas com o procedimento, com mais experiência, esses riscos diminuem bastante. A cirurgia é curativa em todos os casos de câncer de próstata? A eficiência dos tratamentos depende muito do tipo de tumor que a gente encontra. Quando a gente tem um tumor mais bonzinho, a gente cura quase todos os pacientes. Quando são tumores mais sérios, o risco do tumor voltar aumenta bastante. Então, por isso a gente faz cirurgia e completa o tratamento com radioterapia e às vezes com remédios. Dessa forma a gente controla melhor o tumor.